Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre noções de acidente do trabalho. Para falar de acidente do trabalho, nada mais fácil do que entender o que é o acidente do trabalho, entender os seus princípios e conceitos fundamentais, conceito legal e tudo que envolve essas questões. Vamos aprender sobre esses conceitos, como que eu aplico esses conceitos e principalmente como garantir a segurança e o bem-estar de um colaborador de uma empresa. Então, quando eu falo de acidente de trabalho, de noções do acidente do trabalho, primeiro eu preciso entender o que é esse acidente, né? O que é acidente do trabalho que muitas pessoas não sabem, não têm noção. Quando eu falo de acidente do trabalho, eu tenho dois tipos de acidente. Eu tenho o acidente típico e o acidente de trajeto. Então, quando eu falo do acidente típico do trabalho, é o que dispõe no artigo 19 da CLT, que ele ocorre em exercício do trabalho, provocando lesão corporal, provocando perturbação funcional ou que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então esse aqui é o acidente do trabalho típico, né? O acidente que ocorre em função de serviço para uma determinada empresa. Então, como eu faço para definir então o que é um acidente? Olha só, o rapaz está caído aqui no cinturão de segurança. Então, o acidente do trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem separadamente ou em conjunto lesões, danos materiais ou até mesmo perda de tempo, tá? Isso é o conceito prevencionista, diferente do conceito legal. Lembra que a gente leu anteriormente? No conceito legal, o acidente ele tem que provocar lesão corporal, perturbação funcional, causar a morte, perda ou redução permanente e temporária da capacidade para o trabalho. Tá? Então, se ocasionar um desses aqui, né? Então, provocar lesão corporal é um. Perturbação funcional, né? A pessoa fica com dificuldade para poder executar alguma função do seu corpo. Se causar a morte, se a pessoa tiver uma perda ou uma redução, seja essa perda ou remoção permanente ou temporária, né? Então a pessoa ela perdeu o movimento da mão ou teve uma redução do movimento da mão, ou se ela, por acaso, ela perder isso aqui temporariamente, né, por um período de tempo, né, ela teve uma perda do movimento da mão, a mão ficou atrofiada, fechada. Se ela teve uma redução, né, ela só consegue abrir os 4 dedos, ela não consegue mexer o polegar, né? Então, perda ou redução. Perda é quando a mão não abre, redução é quando alguns dedos abrem, né? Eu estou usando isso como exemplo, existem vários outros. Mas é permanente, então com o tempo, com fisioterapia, a mão volta ao normal. Ou pode ser o temporário, né? Com fisioterapia a mão volta. Ou permanente, nunca mais vai voltar. Dá capacidade para o trabalho. Né? Então me incapacita, sem as minhas mãos eu não consigo trabalhar. Então essa é a ideia do acidente de trabalho legislativo. No conceito legal ele só leva em consideração o ponto das lesões do trabalhador? Não, ele também leva em consideração no conceito prevencionista os danos materiais, perda de tempo que pode ter, né, o que muitas pessoas antigamente chamavam de incidente, tá? Então esse enunciado nos traz uma visão de que acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada, que hoje ocasiona perda de tempo, danos materiais ou financeiros. Então esse é um outro conceito de prevenção de acidente do trabalho, que é o conceito da prevenção, que a gente mensura isso para trabalhar em cima de um estudo antigo que tem, eu não vou entrar em méritos agora, que é a pirâmide de Bird, que ela fala que para cada uma ocorrência com óbito, ocorreram 30 ocorrências com afastamento. Para cada 30 ocorrências com afastamento do serviço, ocorreram aí 60 ocorrências com lesão que não ocasionaram o afastamento. E para cada 60 dessas questões, ocorreram 300 incidentes. E para cada 300 incidentes, 1000 acidentes com incidentes, no caso, com danos materiais ou perda de tempo. Então, se eu trabalhar para evitar esses pequenos acidentes, com certeza eu nunca vou chegar no topo da pirâmide, eu nunca vou chegar no óbito por um colaborador. Então é por isso que é importante eu entender. Então esse é o conceito de acidente que a gente tem para o conceito típico, né? O acidente que ocorre em função do trabalho, é típico de trabalho, tá? Então, quando a gente fala desse acidente,
a gente precisa entender que existem várias situações que podem ocorrer com um trabalhador. Também é válido lembrar que existe a doença ocupacional. Então, o que é a doença ocupacional? Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha numa cerâmica onde é utilizada sílica, vindo adquirir a silicose. Bastará comprovar que trabalhou na cerâmica para ficar comprovada essa doença profissional. É uma doença que foi desenvolvida pelo trabalho, tá? Isso é bem importante a pessoa entender o que é, tá? Isso também vai fazer parte não do acidente, mas é para a pessoa entender que existe o conceito de doença profissional também, que ela não se enquadra como um acidente típico, ela se enquadra como doença ocupacional. Como eu disse, acidente nós só temos dois, o típico e o de trajeto. Então o típico é o que eu falei, é conforme a pessoa está trabalhando e ela sofre um acidente, e ela se machuca, pela legislação, tem que ter o óbito, tem que ter a lesão, tem que ter algum daqueles motivos que está dentro da CLT lá para ser um acidente de trabalho, tá? Um acidente típico de trabalho. E o acidente de trajeto é aquele que ocorre num trajeto de um canto ao outro. Por exemplo, cumprimento de ordens de serviço sob a autoridade da empresa, viagens a serviço, por exemplo, sobre qualquer meio de locomoção. Aqui tem um ponto importante que muitas pessoas elas se esquecem. Se esse acidente ele ocorreu durante a viagem, que você estava se locomovendo de ponto A a ponto B para ir trabalhar, é acidente de trajeto. Agora, se você estava se locomovendo de ponto A a ponto B já em horário de serviço e trabalhando, aí já não é mais acidente de trajeto, é um acidente típico. Por exemplo, motorista de ônibus, ele vive dirigindo. Se acontece um acidente com ele, com uma colisão do ônibus, não será acidente de trajeto, será acidente típico. Por quê? Porque a função dele é motorista de ônibus, então a função dele é fazer trajetos. Então por isso que não se caracterizaria, a não ser que ele já estivesse fora do expediente em um outro ônibus que ele não fosse o condutor indo embora para sua casa. Aí sim seria um acidente de trajeto. Mas a pessoa está no carro em horário de trabalho, ela foi na empresa, pegou o carro da empresa, bateu o cartão e foi atender um cliente. Aí já não é acidente de trajeto, é acidente típico, porque ela está a favor da empresa, à disposição da empresa em horário de trabalho. Ok? Então o acidente de trajeto é quando você está indo ao trabalho ou voltando do trabalho. Seja do cliente para um hotel que você está atendendo fora, seja da sua casa para o seu serviço, enfim. Então esse é o trajeto. Agora, se você está fazendo um trajeto, realizando um percurso, porém está dentro do horário de trabalho, você estando conduzindo o veículo ou estando no passageiro, sendo um horário remunerado de trabalho, não será caracterizado como acidente de trajeto, e sim acidente típico, ok? Então, o que eu preciso lembrar? Que quando o empregado ele sofre um acidente no percurso, da sua residência para o trabalho ou trabalho da sua resistência, não importa meio de locomoção ou caminho, é acidente de trajeto, tá? Então, para ocorrer uma descaracterização, que hoje muito se fala nisso, né? Como que se descaracteriza um acidente de trajeto? Por exemplo, eu tô saindo do meu serviço, tô indo para minha casa, porém eu decidi parar sei lá, no churrasquinho da esquina lá da empresa. Eu não fiz o percurso de serviço para minha casa, eu parei, eu fiz um point. Nesse momento eu descaracterizei, tá? Porque eu parei em outro lugar que não era do percurso, ou até mesmo que ficasse dentro do percurso da minha casa, mas eu fiz uma pausa ali, um intervalo. A partir daquele momento meu trajeto se encerra e aí eu tô seguindo a minha vida normalmente. Ok? Então acidente de trajeto tem que ser literalmente casa-trabalho, trabalho-casa, ou hotel-trabalho, trabalho-hotel para quem tá viajando. Aí é trajeto. Mas fora isso, se a pessoa ela parar no meio do caminho para ir em um restaurante, fazer qualquer coisa, descaracteriza-se. Então o que eu sempre recomendo? Sai do seu serviço, vai direto para sua casa, não pare em lugar nenhum. Depois que você chegar na sua casa, você faz o que você tem que fazer. Tá? É a melhor coisa, é a melhor saída para você descaracterizar o acidente de trajeto. Tá? E para você não sofrer ele também. Então primeiro tenha certeza que você chegou em paz e segurança em casa, e aí sim depois você faz os seus afazeres. Enquanto você está saindo do seu serviço e indo para sua casa, você pode sofrer acidentes, e acidente de trajeto é bem complicado, então evite ao máximo.
até mesmo para você não sofrer com a descaracterização de um acidente de trajeto caso ocorra, tá? Então, quem se acidenta tem direito à estabilidade. Então, o segurado que sofreu um acidente de trabalho, ele tem garantido, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato dentro da empresa, após a cessão do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de auxílio-acidente, ok? Então, a pessoa que se acidenta, seja um acidente típico ou um acidente de trajeto, ela tem direito à estabilidade. Então, é importante que eu lembre disso daqui. Isso está no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, ok? Complemento à CLT. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.